Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descanse, meu filho. Só precisas descansar. Descanse. Isso. Descanse. Som. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do teu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando mais uma vez o trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina. Gostaria nesse instante de abrir o convite a todos vocês que aqui estão passando a se aproximarem para ouvir a gloriosa palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19, capítulo de número 17, versículo do 20 ao número 30. E nós vamos meditar nessa passagem. Acredito e creio que Deus tem algo para mim e para a sua vida. Mesmo atravessando momentos difíceis, mesmo sendo provado, mesmo enfrentando escassez, mesmo tendo tamanhas dificuldades, mas eu creio e acredito e confio que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Aleluias. E o indício do comentário, a vinda súbita do reino de Deus. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então aqui, naquele tempo, existia um grupo, uma seita, se chamava os fariseus, denominado como impuros, separados. E eles indagam a Jesus a respeito do reino de Deus, a qual o Cristo ele falava, anunciava, mas no pensamento deles, eles aguardavam um homem que viesse revolucionar a sua era, de livrar, o povo judeu das mãos de Roma, dos exércitos romanos. E Jesus dá uma cartada excepcional. Jesus fala para eles que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É interessante que o homem, ele focaliza muito a aparência exterior e já pré-julga, antes de analisar com mais detalhes. Então Jesus está dizendo que não é pela aparência exterior que vem o reino de Deus. Se não é pela exterior, acredito que seja pela interior. É uma aparência que os homens não enxergam, os homens não percebem, não conseguem notar. O único ser que consegue notar essa aparência interior é Deus, é Jesus. Aleluia. Dando continuidade, versículo de número 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então Jesus estava falando para ele que o reino de Deus já estava entre eles.
o representante, o embaixador, a pessoa mais indicada era o próprio Cristo. Então Cristo já se fazia presente, inaugurando esse reino de Deus sobre a terra. Porque de fato Ele é o reino de Deus. Ele tem propriedade, Ele tem a legalização do Pai, Ele tem autonomia, Ele possui a autoridade do assunto para ser tratado. Então Ele sabe muito bem como encaminhar esse assunto. Ele sabe muito bem divulgar a respeito deste reino de Deus. Ele é a pessoa indicada. Ele é o molde para esse reino de Deus. E o que se baseia o reino de Deus? Na pessoa de Cristo. E você vai ver essa pessoa de Cristo sendo narrada, escrita. E foi deixado esse documento, esse objeto de pesquisa, que é as Sagradas Escrituras. Aleluias. E disse aos discípulos, aquele que acompanhava, aquele que ele convocou, aquele que ele chamou: será que você é discípulo de Jesus? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Interessante que a partir do momento que o Evangelho é anunciado, ele está clamando, ele está anunciando, ele está convocando e está chamando pessoas a serviço de Cristo, pessoas a se renderem a Ele, pessoas a se aproximarem dEle, pessoas a ter o primeiro contato com Deus, através de Jesus. Então esses discípulos, eles entregaram sua vida ao Cristo, a Jesus. Eles confiaram neste homem. Alguma coisa o impressionou. Alguma coisa eles viram fora da normalidade nesse ser, neste homem divino chamado Jesus. Quem sabe aquela voz adentrou nos corações daqueles homens. Essa voz que os convenceu. E a vida desses homens mudaram para melhor, não foi para pior. Apesar que a Bíblia vai dizer que eles enfrentaram situações diversas, passaram por perseguições, por ameaças de morte, aonde seu espaço foi reduzido, aonde eles precisaram correrem para se salvarem, para se escaparem. Mas esses homens agora são seguidores desse Cristo, que está, de certa forma, ensinando, admoestando, trazendo um outro método de ensino. Ele sendo um professor, agora eles estão ensinando, Jesus está ensinando os seus discípulos, que são seus docentes, seus alunos, a respeito da vida, a respeito das coisas divinas, que outra hora ele só ouvia falar, mas agora eles estão vendo, estão presenciando. Isso está sendo para eles uma experiência muito grande. Eles estão sentindo a intensidade dessa experiência. E assim também somos nós. A partir do momento que nós se decide, opina em acatar aquela voz que nos convoca e nos chama, nós vamos ter de fato experiências com Deus. Ele irá compartilhar daquilo que Ele possui, daquilo que Ele tem a nos entregar. E uma das coisas é o desenvolvimento, onde nós vamos se desenvolver na sua presença. A gente vai se expandir nas coisas espirituais com Deus. Os nossos sentidos vão abrir.
nós vamos perceber que nós estamos mais próximo dele. Que você já saiu do lugar aonde você está. Agora você está caminhando, andando, está perpassando. Você já não está mais naquele lugar. Deus te tirou você daquele lugar. Ele te chamou para andar com Ele, para caminhar com Ele. É como esses discípulos estão fazendo. Para eles é tudo inovador, tudo novo. Isso é viver a espiritualidade com Deus. É você estar disposto a viver um novo. É você trocar o velho pelo novo. Aquela vida corriqueira a qual você tem, é necessário uma inovação. E agora esses discípulos resolveram seguir, não sabendo o que lhe aguarda, não sabendo as surpresas que vão surgir, porque vão surgir. Quando nós decidimos seguir a Jesus, surgem surpresas na nossa vida. Mas se decompara com coisas que não é de costume. Acontece muitas coisas. Coisas boas e coisas ruins também. Não quer dizer que você vai andar com Jesus, que a sua vida vai ser uma maravilha. Jesus não nos prometeu isso. Jesus, ele diz que Ele vai nos enviar no meio de serpentes e escorpiões. Jesus diz que vai nos enviar no meio de lobos, devoradores. A nossa vida não vai ser fácil. Nós vamos ter que provar a nossa fidelidade para com Ele. Nós vamos ter que provar se nós estamos dispostos a enfrentar essas barreiras por Ele. Só que hoje nós não gostamos de pagar preço. Nós não gostamos de doar tempo. E o tempo é um processo de crescimento. E nós logo se enfada. Porque nós não conseguimos administrar o tempo. E o tempo, alguns dizem que é precioso, de fato é. Porque você vai aprender com o tempo. As coisas acontecem com o tempo, não é isso que as pessoas falam? Para as coisas se realizar, se concretizar, não é com o tempo? E tudo, então esse tempo envolve dedicação, empenho, resiliência. E agora esses discípulos, eles estão nessa caminhada. Eu sei que a vida de Jesus foi curta, porque esse mundo reprovou Jesus. Esse mundo não se adequou àquilo que Jesus falava a respeito do reino de Deus. Porque a verdade é que muitos não anseiam pelo reino de Deus. Essa é a verdade absoluta. Nós não temos interesse a respeito do reino de Deus. Porque nós temos interesse nas coisas materiais, daquilo que nós estamos apalpando, sentindo, aquilo que nós podemos pegar, apanhar, que nós podemos tomar como propriedade, aquilo que nós podemos dizer, isso é meu, isso eu conquistei. E isso traz certo ego para o homem, traz certo orgulho para o homem. E é portanto que Jesus, ele quer que a gente dispense essas coisas da nossa vida, desapega dessas coisas, porque Ele não quer que você seja orgulhoso. Ele não quer que você se torne uma pessoa mesquinha. Ele não quer que você seja um avarento. Ele não quer que você se perca ao longo da vida. Porque tem pessoas que se perdem. Sobe para a cabeça do ser humano. E logo eles esquecem de Deus. Por que na Europa, naquele continente europeu, metade das pessoas, ou grande parte delas, são descrentes? São ateus.
Por que eles não se asseguram em Deus? Porque não há necessidade. As pessoas têm quase tudo, ou a maioria, vamos dizer, certa hipótese, tem tudo. Tudo que almeja, tudo que sonha, tudo que deseja, conquistam. Pelo país desenvolvido, pelo país ser de ponta, ser país de primeiro mundo. Só que qual que é mais vantajoso? É possuir tudo e no final perder a sua vida? A Bíblia diz: o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Qual é mais vantajoso? Você ter tudo nessa vida, e sendo que você não vai levar nada. A Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Então, diante dessa passagem, as pessoas vivem numa grande ilusão. As pessoas vivem numa grande mentira. As pessoas correm atrás do quê? Sendo que na hora que você fechar os seus olhos, tudo ficará para uma próxima geração. Todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua dedicação, todas aquelas horas vão ficar para outra pessoa, quem sabe nem tem o interesse de saber ou de se informar quem era você, ou da grandeza, ou do seu potencial, ou da sua intelectualidade, ou de suas palavras que foram redigidas, foram escritas, ou dos seus memoriais, ou dos seus exemplares, das suas teses, das suas teorias. Vai tudo ficar dentro de uma pautineira ou num livro. Aleluias. Agora Jesus, ele nos oferece uma vida eterna. Jesus, ele é real. E eu sei que nós estamos de certo modo afastados dele por essa dimensão, desta vida que ele nos dá, que ele nos favorece a desfrutar e viver dela. Mas o erro do ser humano é esquecer de Deus, é trocar Deus pelas coisas. Não é que Deus quer privar você de certas coisas. Não é que Deus quer privar você de alcançar os seus sonhos. O problema é que quando nós alcançamos aquilo que nós almejamos, nós esquecemos de Deus. Nós deixamos de ser discípulos de Jesus. Nós deixamos de seguir o Senhor. Você lembra a história do rei Naamã? A Bíblia diz que ele era um homem que tinha uma enfermidade. Ele era leproso. Era a pior enfermidade que tinha na época. O rei Naamã, ele era leproso, o seu corpo todo era cheio de lepra. Daí surge uma moça exilada que veio do cativeiro e começa a falar do Deus a qual ela serve, a sua senhora. E diz que essa senhora vai levar essas notícias ao rei. Que encontramos uma solução para o seu caso perdido. E a coisa mais triste do mundo é uma pessoa enferma. A coisa mais triste que tem é uma pessoa doente. Não tem ânimo para nada, sabendo que a vida dele está contada. Mas agora surge uma notícia. E lá no fundo do poço traz uma certa esperança. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro de um profeta, um homem de Deus. Só que esse homem de Deus é uma pessoa simples. Ele vive uma vida comum, simples, na simplicidade. E agora o rei prepara toda aquela carruagem, toda aquela comitiva, todos aqueles amparatos. E ele também está levando ouro, joias, está levando presentes. E o que acontece?
diz que o profeta envia um mensageiro até ele chamado Geazi. E pega e diz de que forma ele deve fazer, qual é o procedimento que ele deve tomar, para assim se curar, recuperar sua saúde. E ele tinha que dar 7 mergulhos no rio. Mas um rei vai nadar no rio? Não vai. Ele se sentiu inferiorizado, humilhado. E aí os homens convenceram ele a adotar aquele procedimento que o profeta falou. E ele teve que se sujeitar. Tem certas coisas da nossa vida que nós devemos se sujeitar. Mesmo para nós entendemos e compreendemos como humilhação. E é um processo dolorido. É um processo que você não se conforma. Assim foi do fato, aconteceu certas coisas assim comigo. De eu não me conformar com certas coisas. E eu parar para perguntar, puxa, mas por que disso? Por que eu devo obedecer? E quem sabe isso também acabou passando na cabeça daquele rei. Mas ele decide obedecer. E agora ele vai vivenciar. E agora ele vai ver. E ele dá os 7 mergulhos. E no último ele levanta, o seu corpo está curado. Não existe mais lepra. E agora tudo aquelas coisas que ele sentia desapareceu. Quem sabe ele até pensou e falou assim, agora todos os dias eu vou vir me banhar aqui. Ah, mas a água é poluída, é suja, ela é contaminada. Mas ele não quer saber. Aquelas águas que ele tratava deste modo, o curou. Lógico que nós sabemos que foi a presença de Deus, o milagre de Deus. Mas ele tinha que se sujeitar a entrar naquele rio. E você se sujeita na presença de Deus? E quando Deus fala não para nós? E quando Deus impede de algo não concretizar? Será que nós compreendemos? Nós entendemos? Não. Não compreendemos e não entendemos. E por que isso ocorre? Porque nossas expectativas estão em alta. Nós estamos pensando em coisas grandiosas. Mas para chegar às coisas grandiosas, há um processo, como foi falado. Para você chegar em um determinado ponto da sua vida, há um processo. Agora esse rei está curado, agora vem a hora. Quem sabe, para muitos profetas de hoje, a hora mais esperada é a hora da paga, do pagamento, é a hora da bênção de receber. Só que o que me surpreende nessa passagem é que o rei foi disposto a abençoar este homem de Deus. Só que o homem de Deus se recusa a receber os presentes do rei. Por que ele se recusa? Porque se ele recebesse, aquilo seria uma paga pelo serviço que ele prestou. E os dons de Deus não é para ser negociado. De graça receber e de graça também dá. E tem muitos aí que eles estão cobrando indulgências da população, das pessoas mais leigas. Só que agora o profeta recusa. E o rei, beleza, ok, não quis, estou curado, vou voltar para meu lar. Tenho minha família, tenho um reino me esperando. E ele no meio do caminho, aquele jovem, que de certo modo era o discípulo do profeta,
ele pega e deixa o homem de Deus e sai, sem falar para o homem de Deus aonde ia. E diz que esse jovem vai atrás desse rei. Aleluia. E diz que ele alcança. E agora ele vai usar o nome do profeta. Ele vai usar a figura do profeta para se reconsiderar os presentes. E ali ele pega e resolve pegar algumas coisas no meio daqueles presentes. E diz que ele retorna. De certo modo, escondeu do profeta o seu feito. Mas o profeta é aquela pessoa que fala com Deus e Deus fala com ele. O profeta é aquela pessoa que Deus mostra para ele tudo que está acontecendo às ocultas. E isso veio à tona. O profeta perguntou: onde você estava? Ele disse que foi fazer uma coisa e tal. Mas o profeta falou: mas meu espírito não estava com você? Quer dizer, ali já desmantelou, já entregou. E o que isso significa? Que tem pessoas que largam de seguir a Jesus para correr atrás das coisas dessa vida. Aquele homem de Deus, ele tinha o poder de Deus sobre ele. Ele orava e a pessoa era curada instantaneamente. As coisas aconteciam de fato, mas o camarada estava na comunhão com Deus. Era uma pessoa que estava concentrada, focada em Deus. Era uma pessoa que se dedicava no seu ministério. Era uma pessoa temente a Deus. Temer a Deus não é você sentir medo dele, é você respeitá-lo, é você acatar, é você andar ali nos moldes que ele quer para a tua vida, é você se alinhar os seus pensamentos com o dele. Aleluia. Voltando para o texto: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Por que Jesus está falando isso? Porque esse texto é um texto de partida. Jesus, ele vai partir. Ele vai deixar os seus discípulos. E os seus discípulos vão sentir falta da presença em carne e osso de Jesus ali com eles. É como se fosse: valorize o tempo que eu estou com vocês. Nós estamos valorizando a presença do Espírito Santo de Deus que ainda está aqui. Hoje nós não ansiamos ver o batismo do Espírito Santo. Nós não estamos vendo. As curas realizadas em nome de Jesus, nós não estamos vendo. Mas voltando lá atrás, nós não ansiávamos por aqueles momentos. Nós não ansiávamos de poder estar ali e ver uma pessoa que é paraplégica andar, voltar a andar. Ver uma pessoa cancerosa ser curada. Ver um coxo se levantar e andar. Ver um cego poder enxergar. Ver um mudo a língua dele saltar e falar. Então valoriza a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós valorizamos a presença do Espírito Santo de Deus, coisas vão acontecer. Jesus, ele não deixou a gente órfão. Ele não deixou você desamparado. Esse mundo aqui não está desamparado. Ainda a luz de Cristo está aqui. Ainda a presença do Espírito Santo de Deus está aqui. Mesmo o homem ignorando, mesmo o homem não dando muita atenção, mesmo as coisas indo a descrédito, mas ainda a presença do Espírito Santo de Deus é real.
ainda a presença do Espírito Santo de Deus faz grande efeito na nossa vida. Olha o cenário que a gente vivemos. Olha a nossa sociedade. As pessoas não sabem nem a sua identidade, nem sua personalidade. As pessoas não sabem nem quem são elas. Olha a tremenda confusão. E as pessoas estão longe da realidade, do querer de Deus. Quando se trata de certos assuntos, há um deboche, há um desdenho. As pessoas caçoam, fazem piada, meneiam a cabeça, sinal de desaprovação. Só que assim também essa geração, ela é comparada com a geração que se foi. A geração de Noé, a geração de Ló. Essa geração é aquela geração de Sodoma e Gomorra. É os mesmos moldes, tem o mesmo comportamento desenfreado, um coração obstinado, obscuro, de dura cerviz. Qual é a identidade que Deus quer para o homem e para a mulher? Que eles se sujeitem a Deus, que creem na palavra de Deus. Aleluia. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Olha o que esse texto está dizendo. E antes que ele venha, é isso que a Bíblia está dizendo, ó. Porque como relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Só que antes que isso aconteça, primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Essa geração não gosta de Jesus. É com pêsames que eu falo dessa forma. É com tristeza. É com pena. Essa geração, ela não gosta de Jesus. Não é pelo um crente que prega o evangelho, um cristão. É pelo nome dele. Porque não se submetem. Não querem. Eles acreditam que as suas vidas serão privadas. Mas para servir Jesus tem que ter renúncia. Você deve renunciar às coisas que afetam a sua vida espiritual com Deus. Aquilo que Deus não aprova, aquilo que é deduzido como pecado. O pecado é você errar o alvo. O pecado é você viver na sua vontade. O pecado é alimentar os seus desejos obscuros. O pecado é viver na desobediência, na ingratidão, na deslealdade, na infidelidade. O pecado é você ter uma vida distante de Cristo. Isso é o pecado. Só que essa geração reprova ele. E não são compatíveis com a sua luz. E nem com a sua palavra.
Aleluia. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Foi exatamente como nos dias de Noé. E olha o que Deus falou para Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Isso foi o que Deus falou para Noé. Agora você pega essa fala, e ela não descreve hoje isso que a gente vivemos? Parece que as coisas se assemelhou. Parece que as coisas se igualou. É como se essa fala tivesse falado para os nossos dias de hoje. O dia do juízo final está às portas. O grande e temível dia do Senhor se aproxima. Está se aproximando. O tribunal de Deus já está tudo preparado. Ou você acha que você vai viver para a semente? E se hoje Deus pedir sua vida, o que tu tem a oferecer a Ele? E se dentro de algumas horas for o último fôlego da tua vida, o que você tem a oferecer a Ele? O que tu tem a oferecer a Ele? A Bíblia diz que o juízo de Deus será implacável. A Bíblia diz que Ele não terá compaixão e misericórdia nesse dia. A hora de cada um de nós se arrepender é agora. Você pode se arrepender da sua vida, das coisas que você fez, das coisas que você sabe que é errado, das coisas que eu fiz e sei que é errado. Eu não quero viver a eternidade longe do meu Criador. Eu não quero viver longe deste amor que nos constrange. As pessoas hoje usam muito essa expressão amor. Mas é um amor que traz a libertinagem. É um amor carnal que alimenta a sua carne, os seus desejos de dentro do seu coração. E não se pode falar outra coisa além disso. Elas usam esse termo para um sinal de aprovação da parte de Deus, que Deus vai compreender e entender esse amor que essa sociedade vive. Esse amor estável, uma união estável. O amor que Jesus fala é de a gente amar Ele, é de a gente abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade, do nosso querer, e ter uma vida com Ele, de uma forma irrepreensível. É dizer não às tentações, não para o pecado. Se lembram o jovem José, no Hebreu? Diz que José tinha 17 anos. O seu pai Jacó estimava ele. Era um jovem empenhado e dedicado. Ele sabia administrar o lar, a casa do seu pai. O seu pai o confiou e colocou a encargo dele a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Isso daí quem faz é o irmão mais velho, não é o caçula. E a Bíblia diz que tudo aquilo que eles faziam de errado, José vinha ao pai e falava. Não concordava. Por mais que Jacó deu a legalidade para ele assumir uma tarefa dessa, mas ele não passou em cima de Jacó.
Ele simplesmente apoiava e auxiliava. Aleluias. Pois bem, agora os seus irmãos partem em viagem, vai cuidar do rebanho do pai, dos negócios do pai. A família dependia disso. E diz que eles vão para uma terra distante, longínqua, e vai para uma terra distante. E agora Jacó quer saber notícia dos irmãos, como que vai o rebanho, como eles estão. E ele vai ter que enviar a pessoa responsável, no caso seria José. Só que José tinha algo diferente. Ele tinha um dom diferenciado dos seus irmãos. A Bíblia trata ele como um sonhador. E agora ele está tendo visões, sonhos, e deixa ele um pouco conturbado. E ele amava a sua família e os seus irmãos, mesmo ele não tendo essa retribuição desse amor. Ele amava os seus irmãos tanto que muitas vezes os seus irmãos tratavam ele mal, mas ele não retribuía da mesma forma. Pelo contrário, era com a forma de prestação de serviço, de cuidado, de zelo. E José ansiava estar presente no meio deles, mas seus irmãos não queriam ele no meio deles. Essa era a diferença. José queria poder estar junto com seus irmãos e conversar e ser compreendido por eles, mas seus irmãos não queriam ele no ciclo deles. Porque os seus irmãos adotavam um outro tipo de comportamento que é totalmente o contrário daquilo que Jacó ensinou a José. José é um jovem obediente. Agora os seus irmãos são desobedientes. Lógico que ele não vai aceitar aquele jovem no meio deles, que será uma pedra de tropeço para eles. Pois bem, agora José está caminhando, está levando algumas coisas, alguns alimentos, e no meio do caminho ele se perde, e ele vê um viajante. Ele vai perguntar a hora. Porventura vocês viram alguma caravana de pastores com rebanhos passando por aqui? Aquele homem pegou e disse: nós presenciamos, vimos, e ele foi para tal cidade. Agora José está seguindo, conforme as informações desse homem, que ele achou no meio do caminho. E de longe os seus irmãos veem ele se aproximar. E os seus irmãos começam a indagar: lá vem um sonhador, lá vem José. E já começaram a pensar de qual seria a forma de exterminar com a vida de José. Eles queriam matar literalmente José. Ainda mais quando ele ganhou aquela túnica, que era do seu irmão primogênito. Se não me falha a memória, Rubem. Era dele a túnica. Mas por que Jacó não deu a túnica para ele? Porque ele se deitou com a mulher do seu pai. Ele desonrou ali o matrimônio. Ele desonrou o pai, a Deus. Daí Jacó pegou e fez aquela túnica e deu para José. E agora José está vindo com essa túnica. Lógico que eles não iriam aceitar. Você acha que um pirralho vai assumir a responsabilidade de nós? Não vamos deixar isso barato. E o que eles fizeram? Eles queriam matar José. Mas esse mesmo irmão pegou e falou: não faz isso. E nisso José apanhou, colocaram José dentro de uma cova. E a Bíblia não fala, mas esse irmão mais velho ele se ausenta. Quando ele chega, José já não está mais presente. José foi arrancado de uma forma feroz e vendido como escravo a uma caravana de amalequitas, se não me falha a memória. E agora ele está sendo levado e encaminhado para o Egito. Olha o curso da vida desse jovem. E agora ele está indo para o Egito, uma terra distante, desconhecida, uma outra cultura, uma outra nação, um outro Deus que impera essa região.
longe do seu pai, longe da sua família. Como que você acha que está o coração desse jovem? Ele poderia estar revoltado, desejo de vingança, de morte, da crueldade que seus irmãos fizeram para com ele. Mas a Bíblia diz que ele é diferente. E depois disso vocês sabem da história. José, o ápice da vida de José foi aquele momento que ele estava na casa ali de... não vou me lembrar agora. Ele estava na casa de um homem e a mulher deste homem deseja José. E a todo custo se deitar com ele. Potifar. Daí o que acontece? José, ele nega. Ele fala, não, porque o meu senhor, que é Potifar, me encarregou e me deu a tarefa de cuidar de tudo o que pertence a ele. Mas eu não tenho poder de tocar na senhora. A senhora é mulher do meu senhor. Ele falou não, querido. Porque ele tinha temor de Deus. Porque José temia o Deus a qual ele servia. E qual foi a recompensa disso? Jogaram José dentro de uma jaula e ficou lá. Tempos e mais tempos. Até que chegou um dia que Faraó teve um sonho. Faraó sonhou que do Nilo subia 7 vacas magras, secas. E da mesma forma subia outras 7 gordas. E diz que as magras engoliam as gordas, assim também como as espigas de milho. Saíam umas secas, apodrecidas e outras belas. E da mesma forma acontecia. Aquilo tirou o sono de Faraó. Só que agora Faraó convoca os sábios. Convoca todo mundo do seu reino. E ele quer explicação a respeito desses sonhos. Mas aqueles homens não conseguiam interpretar. Até que, quando estava tudo perdido, o copeiro Mor, que estava ali colocando o vinho na taça de Faraó, se lembrou de José. Depois disso daí, José revelou os sonhos a Faraó. E o Faraó constituiu ele, né? José falou que teria 7 anos de fartura, 7 anos de escassez sobre o Egito, que não ia brotar nada daquela terra, que a nação inteira iria perecer, outras nações, o mundo inteiro ia perecer. E o Faraó olhou e falou, aonde nós encontraríamos um jovem com excelência, com o poder de uma divindade de um Deus sobre ele? E constituiu José como ali um dos braços de Faraó no Egito, como governador do Egito. O que eu estou querendo dizer é que tem muitas pessoas que estão trocando as bênçãos de Deus por coisas passageiras. E como nos dias de Noé comiam, bebiam, se casavam, aqui também está falando assim, que muitas pessoas estão vivendo exatamente desta forma, vivendo a sua vida natural, seguindo o fluxo da sua vida. Só que estão esquecendo que acima da cabeça delas existe um Deus. Existe um Deus. E esse livro diz que cada um de nós vamos prestar conta diante dele. Este livro diz que tem outros livros que contêm a minha e a sua história. E naquele grande dia, os livros vão ser abertos diante da minha face como da sua. E ali está registrado tudo a respeito da nossa vida. Não vai ter como correr. Não vai ter como fugir desse tribunal. E todas essas histórias estão escritas neste livro para aviso nosso. Um alerta.
Agora, por que nós se privamos de Deus? De Cristo? Porque Ele é antipático, exige demais. Porque eu não me enquadro. Porque eu gosto de ver da minha maneira de viver. Uma forma desenfreada, uma libertinagem. Só que naquele dia você será condenado. Vão apartar você para a esquerda. Os anjos vão te amarrar os seus pés e suas mãos. E essas pessoas vão ser lançadas num lago de fogo. Essas pessoas vão ser lançadas no fogo. Ali será a segunda morte. E a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teve a ressurreição a sua primeira ressurreição. Porque o que acontece? Quando Jesus chegar nos ares, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o momento de ressuscitar, os seus corpos serão transformados. Porque carne e sangue não entram no reino de Deus. Os seus corpos serão corpos celestes. E vão se encontrar com Jesus nas nuvens. E da mesma maneira, aqueles que estiverem vivos com Jesus, os seus corpos serão transformados e eles vão subir a encontrar Jesus nos ares. Mas a Bíblia não conta que os ímpios que estiverem vivos terão seus corpos transformados. E a Bíblia também não conta que os ímpios que morreram sem Jesus, eles não ressuscitou e não tiveram seus corpos transformados. Só que nisso o que acontece? Tem que se concretizar outras etapas. Ainda a igreja do Senhor Jesus vai ser perseguida. É o que diz aqui. Haverá uma crescente de número de falsos profetas, de pessoas que se intitulam o próprio Cristo. Vai ter enganadores da fé. O que mais? O amor de muitos vão se esfriar. Vai ter o momento da apostasia. O que é apostasia? Pessoas que um dia professou a fé em Jesus, mas recuaram. Que são denominados como os desviados. E eu estou pregando para um montão deles aqui, hein? Agora eu te faço uma pergunta: o que Jesus fez para você? Por que você se desviou da presença dele? As pessoas usam esse termo: eu me desviei da igreja. Por que ela fala da igreja ou ele fala da igreja? Porque eles querem achar um culpado ali de dentro que fez esse tipo de conduta e se desviar. Mas Jesus não fez nada para você. E a Bíblia diz que nós devemos ter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, não é no homem. Amém? Então esse é um pedaço. Vou estar terminando neste momento aqui, dando continuidade ao nosso amigo capelão Wellington Henrique. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Só precisas ter. Você quer pegar a minha caixa ou tá sua? Deixou muito baixo. Vai sair aqui, daqui vai pra onde? Quer levar a câmera um pouco lá? Vem me esconder, Senhor.
Pessoal, finalizamos aqui mais um trabalho de evangelismo no Calçadão. Gostaria de agradecer a você que esteve conosco, nos acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E vamos que vamos. Missão até a volta de Jesus.